Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso básico de banco de dados com MySQL. O intuito desse curso aqui não é apresentar todo o universo de banco de dados ali, sair do absoluto zero a um avançado e você está configurando aí servidores e servidores, ok? A intenção desse curso aqui é trazer a abertura inicial desse universo de banco de dados com o MySQL. Então, se você já tem aí um intermediário ou até mesmo um avançado, esse curso não é para você. Agora, se você não conhece nada de MySQL, não conhece nada de banco de dados, ou conhece ali a introdução, o início, né, bem no comecinho ali, esse curso é ideal para você, tá? O que nós vamos abordar nesse curso? Nós vamos abordar a instalação do MySQL, a configuração desse servidor, seja local, seja em rede, ali é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai configurar nosso servidor. Também vamos criar tabelas. Aqui a gente não vai se preocupar com formas normais, o modelo ideal de criar as tabelas, que existe o formato ideal, mas a gente não vai se preocupar com isso nesse curso, tá? O ideal é como você cria uma tabela, o que são restrições, como você fazer vínculo entre tabelas. Então, você aprendeu o básico ali de criação de tabelas no banco de dados. Então, você vai aprender a configurar, criar tabelas, criar um banco de dados, fazer alguns selects, inserir dados, atualizar dados, deletar informações. Então, já aprender ali o crude básico, né? Eu vou passar aqui para vocês o passo a passo aqui, cada aula que vai ser. Nós estamos dividindo esse curso aqui em 15 aulas. Essa aqui seria a aula de introdução, né? Mas não é uma aula assim, sim, a gente está trazendo aqui o que a gente vai aprender. Então, vou abrir aqui no YouTube para vocês como que está o script das nossas aulas, tá? Nós estamos dividindo o curso aqui em algumas aulas, sendo o primeiro vai ser a introdução do MySQL, não é essa aula aqui, tá? A introdução do curso, é a introdução ao banco de dados. Então, aqui ele vai trazer o que é um banco de dados, como que é a ideia de um banco de dados ali relacional, o que é a linguagem de programação aí que a gente usa, a linguagem de consulta, né, que a gente usa para criar um banco de dados, que é o SQL, a instalação e configuração do MySQL. Então, nessa aula a gente vai aprender a fazer o download, vai aprender a configurar o servidor nosso para deixar pronto para as próximas aulas. Na terceira aula, a gente vai criar já tabelas no banco de dados também. Então, a gente vai criar o nosso primeiro banco de dados, criar nossas primeiras tabelas. Depois, a gente vai fazer o nosso CRUD básico. O que é o CRUD? O CRUD é inserir o dado, ou seja, criar, ler o dado, que é o read, atualizar os dados, que é o update, e deletar o dado, que seria um delete. Então, isso forma o CRUD que a gente vai aprender nessa aula aqui, tá? Depois, nós vamos para operadores condicionais. Aqui, operadores condicionais seria se é maior, se é menor, se é igual. A gente vai buscar dados aqui de acordo com a condição, tá? Operador AND OR, a gente consegue juntar condições, falando, ó, se for isso aqui e for isso aqui, traga para mim. Então, nós vamos aprender isso daqui. Vamos aprender o que é restrição. Isso daqui é na hora de você criar a sua tabela, você consegue colocar algumas restrições que você fala, olha, esse campo aqui ele só pode ser número. Esse campo aqui pode ter no máximo 100 palavras, 100 caracteres. Nesse aqui não pode ser nulo. Então, a gente vai aprender o que são essas restrições, tá? E as principais também vamos trazer aqui nesta aula. Vamos aprender a fazer cálculos com SQL. Então, nós vamos buscar o dado puro lá na nossa tabela. Então, por exemplo, o salário de um colaborador. E vamos atualizar com 10%, 15% de aumento. E de acordo com algumas condições também. Vamos aprender a trabalhar com datas. Aqui nós vamos aprender a criar datas, extrair informações de datas. Então, eu quero saber o ano, eu quero saber o mês. Eu consigo converter essas datas aqui em formato de texto de acordo com o que eu quero. Então, nós vamos aprender aqui, tá? Vamos trabalhar com dados extraindo. Na próxima aula, dentro de format, que a gente vai aprender a transformar as datas em textos e extrair informações que a gente queira. Depois, nós vamos aprender o format e o pocket. Aqui, nessa aula aqui ainda vai ser muito pequena. Nós conseguimos trazer informações diferentes e convertê-las em textos diferentes. Então, por exemplo, um número, quando a gente vê no banco de dados, ele vai vir no formato americano. Então, ele vai vir lá, por exemplo, 1000, ele vai vir 1000 sem ponto nenhum do decimal, ponto, que é a separação de decimal, ele é ponto aqui no banco de dados, e alguma coisa. Mas a gente aqui no Brasil, a gente vê o ponto como a separação de decimal, de milhar, e a vírgula é a separação de decimal. Então, nós conseguimos converter para ficar mais ligado no relatório que você queira criar. Depois, nós vamos aprender a juntar tabelas, criar tabelas que se relacionam entre si, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma tabela de cadastro do funcionário,
uma tabela de departamento, por exemplo, eu consigo criar ali a junção dessas duas tabelas ali, tá? Criar relações, uma restrição que uma tabela só pode existir se existir informação em outra. Vamos aprender a fazer o join. Então, a gente vai juntar essas tabelas como se fosse uma única relação. Então, por exemplo, eu tenho 2, 3, 4 tabelas que as minhas informações estão separadas. E aqui a gente vai conseguir juntar todas elas. E, por fim, o Union. E o Union serve para quê? Você tem informações em vários bancos de dados, por exemplo, várias tabelas ali. Você tem uma tabela, por exemplo, de curso, uma tabela de vendas, outra tabela de prêmios, alguma coisa assim. E você quer juntar tudo isso num único custo, por exemplo, agora saber assim, ó, o curso e o valor, né? Seja, por exemplo, um eu estou pagando um prêmio e eu estou recebendo esse prêmio, o outro está recebendo algum desses cursos, o outro estou recebendo ali alguma bonificação e eu quero juntar isso e separar. Eu consigo fazer isso no Unio, tá? Com tabelas diferentes, com dados diferentes, eu consigo transformar tudo no relatório. E com isso a gente aprende o Unio. Bom, nosso curso ele vai se encerrar por aqui. Existem muito mais coisas de banco de dados. Como eu falei para vocês no início, existe o formato correto de você criar um banco de dados. A gente não vai abordar nesse curso, né? Mas se a gente ver ali que teve bastante adesão, é capaz de criar uma segunda parte para a gente trazer ali um módulo mais avançado. Bom, espero que vocês gostem do conteúdo, como está formatado, tá? Eu estou gravando aqui no formato aqui para computador, para desktop, então pode ser que a letra fique um pouquinho pequena, né, para você enxergar ali no smartphone ou no dispositivo menor, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo todo o código de SQL. Então, toda aula que tiver código, ele vai estar também na descrição do vídeo ali, para vocês poderem copiar, colar e também para vocês estarem estudando, ok? Espero que vocês gostem do conteúdo e até o próximo vídeo.